Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 21, Jeremias 44, de 1 a 3. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, em Migdol, em Tapanes, em Mênfis e no país de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém nelas habita. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, a quem eles nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Jeremias profetizou no tempo da conquista de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E neste texto que nós lemos, o povo já havia sido levado cativo para a Babilônia. A elite do povo foi levada, mas a classe baixa do povo ficou em Jerusalém. E o rei Nabucodonosor colocou como governador a Gedalias, que foi assassinado. E o povo decidiu voltar para o Egito. Apesar da advertência de Jeremias para que eles não voltassem para o Egito, eles decidiram voltar para o Egito. Então, essas cidades aqui, Tapanes, Mênfis e Patros, ficava no Egito. E ali no Egito, eles então voltaram a se afastar de Deus. E então Jeremias faz este alerta ao povo, que eles estavam naquela situação por causa da maldade do povo. O interessante, em vários textos proféticos, não apenas aqui em Jeremias, é que o pecado que mais desagrada a Deus, todo pecado é pecado e todo pecado desagrada a Deus. Mas existem alguns que Deus considera mais graves e alguns menos graves. E o pecado que Deus considera grave, normalmente é o pecado que hoje nós não consideramos graves. Nós consideramos graves pecado de roubo, nós consideramos graves pecado de adultério, embora o mundo sem Deus não o considere. Nós consideramos grave vários tipos de pecado. Mas nós não consideramos grave o que Deus considera mais grave, que é a idolatria. Idolatria não é apenas a fabricação ou a adoração de ídolos. Idolatria é colocar qualquer coisa em primeiro lugar da nossa vida. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, mas outras coisas ocupam o primeiro lugar, isso é idolatria. Por exemplo, estamos vivendo uma competição mundial de futebol. E muita gente está deixando de adorar a Deus
muita gente está deixando de glorificar a Deus para assistir a partida de futebol. Isto é colocar o futebol no lugar de Deus, em primeiro lugar na vida. E Jeremias, ele então alerta o povo para que o povo não voltasse ao passado, porque este é o passado do povo que vive sem Deus. Colocar qualquer coisa em lugar de Deus, ou acima de Deus. Então, voltar ao passado não é simplesmente voltar ao Egito, mas é voltar a práticas que nós realizávamos antes de nos encontrarmos com Jesus. Não deixe que nada, por mais importante que seja, por melhor que seja, tome o primeiro lugar na sua vida. Porque o primeiro lugar na sua vida tem que pertencer a Deus. E se não for assim, isto se chama idolatria. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.